Segunda-feira, 6 de setembro, estamos mais uma vez, o Evangelituber no ar, graças a Deus, sob a unção do Espírito Santo, nosso Deus. Vamos à primeira leitura de hoje, Colossenses 1, 24, continuando o estudo desde sábado, né? Sábado nós vimos até o versículo 23 e hoje, Colossenses 1, a partir do versículo 24, Paulo vai falar da sua missão. E com que amor ele fala da sua missão. Olha só. Missão de Paulo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Olha isso. Me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo que é a igreja. Então, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, também participa do sofrimento que o corpo de Cristo na cruz sofreu. Olha que comparação linda. Dela foi constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Em vosso favor, a favor dos pagãos. Mistério este que esteve escondido desde a origem das gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos, porque Jesus era esperado, o Messias era esperado, mas os judeus tinham o Messias, a vinda do Salvador, como algo restrito a eles, aos judeus. E aí esse mistério de que Jesus é para todos, para o mundo inteiro, para todos os povos, como diz o Salmo, esse mistério foi revelado agora com Paulo. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória desse mistério entre os gentios. Os pagãos eram chamados gentios. Interessante porque os primeiros evangelizadores do Brasil, os freis católicos, como o padre José de Anchieta, chamavam os índios de gentios, né? Essa expressão usada por Paulo aqui também. Os gentios são os povos que não eram judeus, eram de outras religiões, eram pagãos. Então a esses era necessário levar a mensagem do Evangelho, também aos gentios, aos pagãos. Então olha só, deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. A ele é que anunciamos admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Santos, não é? Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Poder, força, poder. Desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós, e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo. E aí, ao conhecer Cristo, se revelam outros mistérios. Esse mistério de Cristo ser revelado a todos os povos, não somente aos judeus, isso já tinha sido revelado, isso já não era mais mistério. Mas ao conhecer Cristo, aí se revelam outros mistérios transcendentes. Então, esse mistério de Cristo, de Deus, que é Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E deixa eu dizer, irmãos, da sabedoria divina. A sabedoria que nós adquirimos ao ler a palavra, ao conhecer a Cristo, a conhecer a Deus e sua mensagem, essa sabedoria não a encontramos no mundo, a encontramos só aqui. Essa é a verdadeira sabedoria, porque vem de Cristo, onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Que alegria que nós somos alvos, que nós temos acesso a essa riqueza que é a sabedoria de Deus. Vamos ao Salmo de hoje. Hoje é o Salmo 61.
Salmo 61, nós vamos ler apenas 3 versículos. O 6, o 7 e o 9 do Salmo 61. Confiança absoluta. Agora vamos prestar atenção aqui. Paulo estava falando ali dos sofrimentos e que se alegrava em passar pelos sofrimentos porque participa também da cruz como membro do corpo de Cristo. E claro que Paulo era cercado de inimigos. Então esse salmo vem falar de uma proteção de Deus contra os inimigos. Depois do evangelho que nós vamos ler a seguir, Jesus está cercado também de inimigos no início do seu ministério. A passagem que vamos ler do evangelho, Jesus ainda não tinha escolhido os 12 apóstolos. Estava no início, mas já haviam ali escribas e fariseus observando Jesus para o apanharem alguma palavra, para o punirem por aquilo que eles entendiam ser infração da lei de Deus. Vamos ao salmo de hoje então? Confiança absoluta. Salmo 61, versículo 6. Só em Deus repousa a minha alma. É dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo. Veja bem, rochedo é a proteção. Você imagina uma guerra naquela época, naquelas terras secas e montanhosas, quando um soldado encontrava um rochedo para se esconder dos dardos, das flechas, esse rochedo era a sua proteção. Então olha só, ele é o meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza. E aí já é outra comparação, a fortaleza é aquele lugar cercado de muros intransponíveis, uma fortaleza. Para ele, a fortaleza é Deus. Para mim e para você também. A nossa fortaleza, a nossa proteção contra os inimigos que nos cercam é Deus. É Ele a minha fortaleza, jamais vacilarei. Versículo 9. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. E aí quando eu vou ao grupo de oração, quando eu vou à igreja, eu tenho que abrir o coração a Deus. Falar de tudo que eu passo, tudo que eu vivo, das dificuldades, dos sofrimentos. E aí diz assim no final, o nosso refúgio está em Deus. Amém, aleluia. O nosso refúgio está em Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. E aí, nesta segunda-feira, nos reunimos aqui. Para quê? Para nos refugiar em Deus. Que bom que você está aqui nesse refúgio, que é a palavra de Deus. Vamos ao Evangelho? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Lucas 6, 6. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 6, 6. A cura do homem da mão seca. Em outro dia de sábado, lá vem a questão do sábado de novo. Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então um pretexto para acusá-lo. Escribas e fariseus. Procura aí no Google o que é escriba, o que é fariseu. Escriba eram aqueles que escreviam as leis, copiavam as leis do Antigo Testamento, do Pentateuco. Então eram tidos como entendidos da lei de Moisés. E os fariseus eram os que zelavam do cumprimento da lei e se arvoravam em dizer, nós cumprimos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas eles usavam isso muito mais para vigiar os outros, para fiscalizar os outros, do que para viver para si mesmo. Porque, como Jesus mesmo diz, eles não viviam, eles eram hipócritas. Muito bem, continuando aqui. Então, eles acharam um pretexto para acusar Jesus. Bom, se ele curar no dia de sábado, quer dizer que ele está trabalhando no sábado, e é proibido trabalhar no sábado. Se ele curar, aí nós vamos acusá-lo. Essa era a armadilha. Versículo 8. Mas Jesus, conhecia os pensamentos deles, e disse ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e põe-te de pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. E disse-lhes Jesus, quer dizer, falou para a população, falou para os fariseus, para os escribas. Disse-lhes Jesus,
Pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? É como aquela escolha que Moisés nos deu em Deuteronômio: apresento-vos a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. E aqui Jesus está perguntando: qual que é o certo fazer no sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? É claro que os escribas e fariseus sabiam a resposta. Sim, tinha que curar no sábado, tinha que salvar a vida no sábado. Mas eles não disseram nada. Versículo 10. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eles indagam o que fazer com Jesus, eles entenderam que Jesus fez errado. Porque para eles não é o fazer bem que é o certo, para eles o certo é cumprir a lei. Ainda que cumprir a lei seria não fazer o bem, seria se omitir, porque veja bem, se você pode fazer o bem e não faz, você está fazendo o mal. É a omissão. Aí na cabeça deles, eles se apegaram mais à letra. Como diz Paulo, a letra mata e é o espírito que vivifica. Então é a hora que entra o discernimento. Ou em último caso, o bom senso. O bom senso diz para você curar, para você ajudar, para você fazer o bem. Não, mas eles vão na letra. E aí esquece-se o discernimento, que é um dom do Espírito. Esquece-se o bom senso, a inteligência. Para quê? Para perseguir Jesus. Então veja que lá desde o Salmo, vem falando que o Senhor é meu refúgio, minha proteção. É como se Jesus estivesse fazendo essa oração, ali cercado de inimigos, fazendo bem às pessoas. Veja bem que as pessoas amavam Jesus, que as pessoas iam a Jesus para serem curadas, enquanto que as autoridades, os que se achavam os entendidos, os sábios, esses perseguiam Jesus. E aí o que acontece? Deus revela Jesus aos pequenos, aos pobres. Por isso Jesus diz assim: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos entendidos, aos fariseus, aos escribas, e revelaste aos pequeninos, porque isso foi do teu agrado, Pai. Oh, glória a Deus, porque nós aqui, você que acompanha o Evangelituber, você faz parte desse grupo dos pequenos, que é alvo do Evangelho, que é beneficiado pelo Evangelho, porque isso foi da vontade do Pai. Amém? Aleluia! Bom, gente, eu quero agradecer as pessoas que estão fazendo comentário aqui. Se você fizer o comentário aqui, nós vamos sortear a Bíblia de Estudos, Bíblia do Peregrino. Eu vou colocar seu nome aqui, você que faz o comentário aqui, nessa caixinha. Então, no último dia 4, que foi sábado, participaram Maria José Pavani, a Sônia Inês, a Cristina do grupo Renascer, grupo de oração Renascer, a Moura e Márcia Lobo, a Helena Alves, Jonas Rebelo, Maria Borges, Márcia Ribeiro e Andrei Lemes. Acho que é esse o nome. Vou colocar seus nomes aqui na caixinha. Final do mês, nós vamos fazer o sorteio da Bíblia de Estudo. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.